Marques. O empresário, advogado, escritor e ativista da função social da empresa Paulo Cavalcante é o novo presidente da Associação Comercial da Bahia para este próximo biênio. Ele foi eleito na semana passada. Cavalcante, que era vice-presidente da entidade e ainda coordenador do núcleo jurídico, foi indicado como candidato único. A eleição confirmou também a recondução de Wilson Andrade à presidência da Assembleia Geral e do Conselho Superior da ACB. Pois bem, o novo presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Cavalcante, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Prazer sempre recebê-lo aqui, Paulo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia Jefferson Beltrão, bom dia Ernesto Marques, bom dia Laís Rocha, bom dia Paulinho, bom dia Valnei, bom dia a todos os ouvintes da Isto é Bahia. Eu fico muito orgulhoso, satisfeito, feliz sempre que eu estou aqui com vocês, porque afinal de contas vocês sempre me deram espaço desde o início, desde lá da Operação Alquimia, desde o primeiro movimento meu de ativismo na função social da empresa. Lançou recentemente um livro. Isso é da minha conta? Da minha conta, exatamente. Da conta de muita gente. Transformador, a nova filosofia social política, pode acreditar, sim. Paulo Cavalcante se intitula assim também, um filósofo da atualidade, pensador, uma pessoa que acredita na consciência cidadã participativa transformadora, através dos pilares da autoestima do cidadão, que nós vamos, efetivamente... Você não só acredita, como professa, né? Essa Professo, crença. Exatamente. A Associação Comercial da Bahia é atitude. Né? Não vale só você escrever, falar, reclamar nos grupos de WhatsApp. A gente precisa, efetivamente, mudar a nossa cultura. Pois é, você como novo líder dessa que é, inclusive, a mais antiga entidade empresarial do Brasil, né? Olha que legal, a Associação Comercial das da Américas. Não do Brasil, não. Para falar a verdade histórica das Américas, não é isso, Paulo? Pois é, logo quando você tomou posse, você disse que um dos seus grandes propósitos, não é, buscar um ambiente mais saudável para o desenvolvimento dos negócios e que a sua gestão também será voltada para ampliar exatamente essa participação ativa de cada brasileiro na definição dos destinos, do desenvolvimento do país. Primeiro, sobre esse desenvolvimento dos negócios, que ambiente mais saudável é esse a que você se refere? Obrigado pela pergunta, é excelente. Eu estava pensando exatamente como é que eu ia poder responder essa pergunta para vocês e para os ouvintes, né? Para você que está aí me ouvindo, porque vocês são assíduos e estão aqui atentos sempre ao Isto é Bahia. E veja bem, a Associação Comercial da Bahia é uma empresa, como ele falou, bicentenária, mas a gente precisa olhar, né, a função social da empresa, né? Ativista da função social da empresa. Nós temos função social, está prevista na nossa Constituição Federal Brasileira. E existe a democracia participativa, que é a que eu defendo, e a representativa. A representativa é quando você vai lá e simplesmente você vota, escolhe o representante político. Todo o poder manda do povo, mas a gente esqueceu, nós perdemos a cultura, como eu insisto em dizer, de descermos até para as reuniões do nosso condomínio. Nós precisamos exercer a nossa democracia participativa. A democracia é o poder manda do povo, a gente precisa exercê-la. Nós perdemos muito espaço, a classe empresária, não só a classe empresária, todos nós, os que mais podem fazer pelo nosso país, desde a Constituinte de 88, são exatamente os que menos precisam da educação pública, da saúde pública, da segurança pública. Mas são os que mais podem fazer. São vocês, somos nós, somos vocês que estão nos escutando, os que têm capacidade cognitiva, que têm a capacidade de tecnologia, técnica ou empresária. A gente precisa realmente evoluir a Constituição Federal Brasileira. E o que ocorre é que a forma de participar é exatamente criando os núcleos do terceiro setor, da segurança pública, da educação, da saúde pública. Exatamente isso que a gente faz para discutir com a sociedade, nos aproximarmos das instituições públicas, do Estado, das pessoas que gerem, ou seja, da democracia representativa, de forma harmônica e contributiva para trazer o bem-estar social que está previsto na nossa Constituição. É essa a nova forma que a gente pensa que vai transformar. A terceira via somos todos nós que votamos, somos cidadãos brasileiros. Eu poderia fazer um exemplo bastante prático, eu gosto de usar esse, que é o futebol, porque quando eu falo no futebol, as pessoas entendem e gostam de ouvir. A polarização não interessa a nenhum, não interessa ao Brasil.
Nós precisamos desenvolver o sentimento de unidade e pertencimento. E o futebol traz o seguinte, vamos lá, Brasil e Argentina na Copa do Mundo. Nós vamos torcer para quem? Para a seleção brasileira. Né? Claro que óbvio que mais do que paixão... Com essa seleção de hoje, eu acho que eu vou torcer para a Argentina. Espero o italiano chegar e você volta a torcer pelo Brasil. Espero que o povo brasileiro não deixe de torcer pelo nosso país, não deixe de torcer pela... Tô brincando. Mais do que até pela seleção. Que deixe de torcer pela seleção brasileira, mas não deixe de torcer para o Brasil. Esta é a questão. Então você pode até gostar do Bahia, do Vitória, você pode gostar do Flamengo, do Fluminense, você pode até ficar chateado porque o goleiro ou o artilheiro do seu time ou o técnico não foi aquele escolhido para a seleção. Mas na hora do jogo, na hora que você está lá no estádio torcendo na final do jogo Argentina e Brasil, você vai torcer para o Brasil todos todos unidos, sentimento de pertencimento de união para a seleção brasileira. Ora, o que é que eu estou falando com o Brasil? A gente sabe que a política ela é muito mais importante do que o jogo de futebol. Mas a gente se interessa mais pelo jogo de futebol do que pela política. Os torcedores do Bahia ou do Vitória, que estão me ouvindo aqui, vão para o aeroporto, esperar na porta do aeroporto, o seu time quando cai, quando perde, cai para a segunda divisão, quer dar porrada, desculpe o termo, mas quer bater no jogador de futebol, no técnico, sabe quem é o diretor, sabe quem é o presidente do time, quem é o técnico, quem é o jogador, escala. Mas a gente sabe, por exemplo, quem são os diretores da nossa escola pública. Nós confiamos na escola pública. Eu faço uma pergunta provocativa, não querendo dizer que as pessoas tirem seus filhos da escola particular, não é isso. Eu estou dizendo que não abandone as escolas públicas. O que eu falo é o seguinte, os nossos secretários, ministro, secretário de Educação estadual, municipal, o ministro da Educação do país, matriculam seus filhos nas escolas públicas. Essa pergunta foi feita ao ministro Camilo Santana no Roda Viva, né? Ele se apertou porque ele vem do estado que se coloca como referência. Ele poderia ter respondido o que eu digo, eu não quero que você tire da escola pública, eu só quero que a gente não abandone a escola pública. Aqueles que podem mais, podem pagar a escola particular, mas não abandonar é ter os observatórios, é chamar para conversar, é se preocupar. E quando eu falo isso, Beltrão e Emerson, e todos vocês que estão me ouvindo, eu estou falando o seguinte, eu não estou colocando só, trazendo a responsabilidade apenas para os empresários, para aqueles que podem mais. Eu estou trazendo para a professora da escola pública, para o médico da escola pública. Eu estou trazendo a responsabilidade para qualquer cidadão brasileiro. Eu vi ontem, eu estava lá no Instituto Unido do Brasil, em Brasília, na reunião da Frente Parlamentar, e estava tendo o privilégio de estar ouvindo o nosso ministro Rui Costa. E tinham lá 44 deputados federais, a bancada da Bahia, estava todos lá, né? E ele explicando, ele mostrando um resumo do pensamento dele em termos de Brasil. E nesse momento que ele falou, ele disse alguma coisa para a classe empresária. Veja bem, nós estamos falando aqui de um ministro do governo, a classe empresária, existem pensamentos distintos, liberalismo, livre iniciativa para o socialismo, que eu acredito nos dois. A Constituição Federal Brasileira era socialista. Todos nós somos iguais, com direitos à educação, saúde pública, segurança pública, indistintamente de gênero, classe social, religião, não é isso? Está tudo escrito na Constituição, mas, só para a gente voltar aqui, eu voltar ao ministro, poucos conhecem a Constituição brasileira, poucos têm esse sentimento de pertencimento, acreditam na sua Constituição, poucos acreditam em nossas instituições públicas. Mas vamos lá. Ele dizia coisa que foi importante, ele falou exatamente disso, ele falou da eficiência do serviço público. Nesse momento, acredite que ele arrancou palmas da plateia, dos empresários que tinham lá, que tinham 50 assistindo foi convidado para assistir. E ele porque nem tudo nós discordamos. Então nós temos que buscar o sentimento de unidade, a hora de parar de polarização e pensar no que é melhor para o país. Pois é, tudo isso que você está falando, a gente pode dizer, fica parecendo que é um chamamento para a consciência cidadã, ou seja, nós temos todo o direito e a obrigação, não é? Podemos afirmar também, de participar das decisões para exatamente imaginar um país mais bonito em todos os sentidos, não é? Tudo que essa palavra pode significar. Agora, até que ponto, e aí eu estou voltando à pergunta inicial que eu te falei, que eu te fiz. Que relação tem tudo isso, esse chamamento, essa consciência cidadã, para melhorar o ambiente de negócios, para ter um ambiente mais saudável, né? O desenvolvimento de negócios, que é um dos propósitos também da ACB, não? Então vamos nessa, você vai entender. Se a gente não produzir riqueza, se a gente não fizer transformar o país num país rico, próspero, não existe ambiente de negócio. Vamos lá que vocês vão entender essa questão.
Não adianta você pensar em 54% dos postos de trabalho do estado da Bahia na informalidade contra 46% na formalidade. Você sabe que as instituições públicas, fiscalizadoras, cobradoras de impostos, elas são hostis. Elas querem tirar daquelas que eles identificaram todo o custo para pagar a carga. E a gente sabe disso. A reforma tributária está aí, a reforma administrativa está aí presente. Então, o que eu tenho a ver é, ou a gente começa a pensar, ou a classe empreendedora do país, a empresária, como os cidadãos brasileiros, começam a entender, enxergar, não joga para debaixo do tapete. A informalidade, o analfabetismo funcional, o analfabetismo, as péssimas notas de educação que nós temos, ou nos importamos com a educação do país, ou começamos a nos preocupar com isso, em eficiência, ou não teremos ambiente de negócio. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar também, outro ambiente. Vá no shopping aqui, e no shopping aqui, que nós estamos pertinho dele, vá no terceiro piso do shopping. Você vai subir no terceiro piso do shopping, você vai encontrar, se eu não estou enganado, são 56 restaurantes. Você vai encontrar 2 docerias, uma de frente da outra, assim, na Estrada Rolante, quando você sobe, coladinha com a outra. Tente comprar um ponto ali, 350 mil reais, um ponto. Esse chamamento que você faz, Paulo, tem a ver com esse conceito que tem norteado muitas empresas hoje em dia, o chamado ESG, não é? Que é Environmental, Social e a questão da governança. Maravilha, seja... de novo. O bicho está afiado hoje. Você tem que fazer faça uma pergunta também. Estou deixando, estou acompanhando, estou bebendo aqui. Práticas sustentáveis, eu foco vou no chegar social. Lá. Você foi ótima a pergunta, porque é isso que eu digo. Eu cheguei outro dia conversando também. Fez, Paulo, por que você quer fazer uma certificação a CGESCOM? Por que você fez um selo a SGESCOM? Que é a gestão com a consciência da função social da empresa. Não é o ESG, eu disse, vocês são muito bacanas, eu adoro vocês. Se for americano, vocês trazem para cá, falam um nome bonito, diga de novo, como é que é? Environmental, Social e Governance. Pois é, você fala inglês, gente, então presta atenção. A nossa certificação é baseada na nossa Constituição Federal Brasileira, nossa Carta Magna. Ela é baseada nas nossas normas, na nossa lei, no nosso país. É isso, é tudo que você está dizendo, mas com a realidade brasileira. Com a realidade não de um país de primeiro mundo que está lá com a índice de educação fantástico, desenvolvimento econômico fantástico. Nós estamos no Brasil. Nós temos que encarar isso. Então, o que eu estou falando é que a primeira proteção, obrigado, mas a primeira, antes do meio ambiente, antes dessas coisas, você precisa tratar o cidadão, a dignidade humana. Esta é exatamente o que a CGESCOM, o que a função social da empresa, o que é o ativismo, o que a consciência cidadã participativa traz. Você tem um ser humano que precisa de educação de qualidade, você tem um ser humano que precisa ter incluído a inclusão da informalidade. Você precisa entender que esse empresário é um empresário raiz. Você tem que trazer esse empresário raiz para dentro da associação comercial. Você tem que acolher ele, você tem que proteger ele, você tem que fazer com que ele consiga se transformar em um formal. Fazendo proteção contra quem? Contra a relação de hipossuficiência que esse informal tem com o Estado. O próprio Estado não permite que o cara se formalize, porque o que ele tem de melhor é o nome dele, nome limpo. Ele só vai no crédito amigo do BNB e toma um financiamento se tiver o nome limpo. Se não tiver, ele não tem. Então ele tem medo. Você pergunta a ele, eu já fiz pesquisa, eu estou pesquisando. Todo meu trabalho ele é fundamentado. Eu estou no Sebrae com o pessoal, eu estou lá com o Clóvis na federação, eu estou no Instituto, eu estou na Associação Comercial, eu estou participando. Eu estou querendo mostrar e estudando e trazendo dados. Pois Bom, não, você é um empresário, é um industrial, né? Atua no setor químico, né? É um setor que está recebendo uma disputa muito firme, muito dura, inclusive, do investimento de fora, concorrência de fora. A gente está em vias, inclusive, de perder o controle da indústria química e petroquímica, que já teve uma presença de empresários baianos muito forte. Agora a gente corre o risco da nossa principal empresa, que é a Braskem, passar o controle de um grupo árabe, inclusive como já está acontecendo aqui com a nossa refinaria. Mas você está se lançando numa verdadeira cruzada, né? Você está defendendo não só os interesses corporativos da classe empresarial, mas você defende uma atuação do empresário nesse patamar que você falou, da participação cidadã, etc. Minha pergunta é como é que você vai arrumar o
tempo da sua vida para tocar seus negócios e, ao mesmo tempo, ter essa atuação tão ampla e diversa? Como é que Eu você adorei, organizou tá sua vendo aí? vida Eu provoquei ele fez uma pergunta que dá para me justificar e explicar. Se espalhe aí agora. Boa, eu vou espalhar. Você vai entender, para começar, eu não sou industrial. É isso que vocês precisam entender. A Operação Alquimia fez com que... Precisa ler meu livro, hein? Deixa eu botar aqui para o pessoal ver aqui. Aí está aí. E aí? Aqui Desculpa, câmera, bota aí. aqui Bota na câmera para ver aí. Faça esse negócio aí do meu livro aí. Não é, eu não estou preocupado com a venda do livro, gente. Eu estou preocupado com a divulgação exatamente da filosofia, das ideias. Tá? Isso aqui é a Fundação Paulo Cavalcante, que é a fundação que eu criei, que ele vai às rendas quando existe, mas nós estamos doando mesmo, para a fundação para garantir esses movimentos de cidadania, criar um movimento Via Cidadã, que é o selo que nós vamos dar a vocês, por exemplo, porque vocês são exemplos de cidadania, de preocupação com o cidadão. Então, veja bem, qual é a questão? Eu não sou empresário. Na Operação Alquimia, vocês vão lembrar, eu fui preso, depois de preso, eu fui destruído. Eu passei 2 anos para mostrar uma coisa óbvia, como diz o meu amigo. De sonegação, não foi? Foi, de sonegação fiscal. Vocês me entrevistaram aqui, eu vim aqui falar com todo mundo. Eu lembro. Sonegação fiscal bilionária. Eu era o cara que é a coisa mais louca do mundo. Acusado por quem? Eu fui pelo Estado. Exatamente, uma operação dessas midiáticas lá de Minas Gerais, já expliquei essa situação, veio para cá, não foi eu só não, 150 empresas, 13 estados brasileiros, foram 88 pessoas, 37 pessoas presas, 2 bilhões, 23 bilhões, imagine, e depois descobre-se que não, que foi um erro, mas este erro que o Estado cometeu, que eu chamo de autocanibalismo estatal, que é quando ele quando o Estado come a si próprio, é quando ele mata a galinha dos ovos de ouro dele, que ele gera emprego, 2.000 e tantos empregos, 100 e poucos mil reais de impostos, foram destruídos em minha vida, meus 40 anos de trabalho destruídos. Então, nesse momento, respondendo a sua pergunta, eu fui fazer direito. Eu só tenho 6 anos de formado, eu tenho 64 anos, só tenho 6 anos de formado de direito, para me dar dados. Fiz pós-graduação em compliance, governança corporativa, para entender. Né? Então, ainda bem, mas quem é hoje o CEO da Carbonol, no Paulo Pericles Camaçari, quem toca os negócios, é meu filho. Graças a Deus eu tenho um filho talentoso, um filho competente, um menino que nasceu com a veia também, igual a minha, empreendedora. Essa decisão, essa devoção sua decorre dessa experiência dura que você Exatamente. Dizem que é engraçado, né? Que levando um pouco para o lado da religião, porque eu digo que meu movimento ele é super segmental, ele é super religioso também, ele é super partidário, né? Ele é realmente cidadão. Então, quando a gente fala isso, para vocês entenderem, foi isso mesmo. A destruição, ser preso, querer revoltar, se depois entender que a gente pode fazer, ao contrário, transformar tudo isso em motivação, transformar isso em propósito, significado de vida, né? Isso foi o que transformou, foi isso que me levou a estar aqui, a estar doando e a fazer o que você falou. Estou, sim, dedicando ao direito, à associação, a esse propósito. Estou correndo atrás de transformar. E como é que você avalia o nível de adesão? Porque uma coisa é falar para empresários já estabilizados ou em processo de estabilização no mercado, tal, mas a gente tem aí, você mesmo citou, não é, uma informalidade muito grande que precisa muitas vezes bancar o almoço, a janta no próprio dia. Vende o almoço para pagar a janta. Como é que você resolve isso aí? Vamos lá, gente. Eu sou empresário. Eu sou filho de chofer de caminhão com professora primária. Né? Eu carreguei litro no lixão de Salvador, de hoje Taco de Leão. Tá? O pessoal brinca com Taco de Leão. Papelão velho, eu vim de verdura. E eu transformei a minha empresa, a Sazil, na 3ª maior distribuidora de produto químico do Brasil. Eu já estava me internacionalizando junto com a Braskem, que você acabou de falar. Como distribuidor, um grupo empresarial. Então, a coisa que eu tenho é capacidade de gestão de fazer. E é isso que eu estou fazendo. É com estratégia, com planejamento estratégico, exatamente uma empresa. É uma empresa. É exatamente por isso que eu criei o Movimento Via Cidadã, onde as pessoas vão chegar a se inscrever, participar, fazer uma rede nacional mapeando todas as melhores e grandes atitudes de gestão em relação a filantrópicas que tem a ver com a cidadania. Pode ser as Santa Casa, pode ser a de Irmã Dulce, pode ser Todos pela Educação, pode ser a moça da sopa de São Paulo. Vou premiar, vou fazer um congresso premiando os Via Cidadã, inclusive os executivos, inclusive os políticos. Vamos fazer lei popular. Vamos começar a participar e ocupar os espaços.
e vamos trazer o acolhimento que eu lhe falei para essas pessoas que pensam que não podem. Eles não foram ainda, eles precisam ser despertados, mas eles vão ser despertados através desse movimento. E começamos pela classe empresária. Está difícil, você pensa que é fácil? Você pensa que eu não sei que os empresários, a maioria deles, olham para o umbigo, porque eles acham, pensa assim, pô, já dou meus pulos, Paulo, já pago imposto, já é difícil, eu já emprego, eu já faço tudo que eles pedem, pô, como é que você ainda quer que eu vá me doar? Eu digo assim, você ainda vai perguntar isso é da minha conta? E aí eu convencer pergunto, que é. E aí, isso é da minha conta, reflexões sobre a consciência cidadã, participação transformadora, é da sua conta. Aí no finalzinho tá lá. Por quê? Vamos lá, tá aqui. Presta o livro de novo aí, só para... Tá, fica à vontade. Pois é, e aí então? E aí? Isso é da minha conta, reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformadora. Tá aqui, ó, Paulo Cavalcante. E a gente recomenda, viu? Leia, porque é aqui que tem toda a essência desse papo, não é? Reflexões sobre a consciência cidadã participativa, um convite para pensarmos sobre o nosso papel nas transformações que desejamos para o nosso país. É isso aí. E Paulo Cavalcante comprou essa briga, está com essa bandeira, novo presidente da Associação Comercial da Bahia. Caso assim, não vai deixar de fazer a nossa coluna aqui semanal. Não, pelo contrário, estaria aí fazendo. Muito bem. E eu quero mais, eu quero espaço. Aí é pedir aos nossos queridos amigos e vocês também, para que a gente possa realmente, eu pensei hoje, vocês fizeram uma coisa bacana, eu vi que vocês criaram também um espaço enorme para justiça. Estamos criando também o nosso núcleo de justiça na associação. Paulo, parabéns, obrigado. Sucesso nessa empreitada e conte com a gente, por favor. Estamos sim, conto. Eu quero agradecer a vocês de novo, vocês como sempre, eu digo sério mesmo, eu acho que vocês têm essa pegada cidadã, eu acho que a Rádio Isto é Bahia faz isso com uma maestria espetacular, vocês estão de parabéns, eu me sinto orgulhoso de poder dizer que pertenço, estamos juntos, que a gente tem esse sentimento aqui também. Viu? Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Parte das nossas obrigações. Pau na máquina, acredite, né? Não deixa de falar não. Pau na máquina, você sabe o que é. Toque, faça, respondendo a Emerson. Vamos fazer acontecer. É isso obrigado. aí. Valeu, um abraço. Outro. 1 minuto para as 8 na tarde FM.